Paz do Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Talvez você está acompanhando esse canal e viu esta cena agora, né? Você diz, poxa, mas esse pastor passando batom nos lábios. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Isso aqui chama-se manteiga de cacau. É muito comum aqui no sul, devido à época do inverno. O vento, ele acaba ressecando os lábios e a gente precisa usar esta manteiga de cacau. E Deus abençoe a sua vida abundantemente. Quero falar sobre algo que você já ouviu falar e que de repente faz parte do seu dia a dia, algo chamado medo. Medo quer dizer terror, susto, pavor, receio. Você já teve medo de alguma coisa durante a sua trajetória de vida? Existem dois tipos de medo. Existe um medo que chama-se medo preventivo. Por exemplo, você pegar no fio de cascata, você sabe que vai levar um choque. Então, o medo de levar o choque, você acaba evitando de pegar naquele fio. Colocar o dedo numa tomada. Você muitas vezes, num preventivo, se não sabe nadar, não se arrisca num lugar que você não conhece. Isso é um medo preventivo. Este medo ele é importante para nós, para mim e para você. Agora, um medo, quando é o pavor, o que leva as pessoas a ter medo? O que causa medo nas pessoas? A gente observa que desde o Jardim do Éden, quando na viração do dia, Deus ele se aproximava de Adão e Eva todos os dias, e após eles pecarem, a Bíblia diz que a voz de Deus começou a ecoar no jardim, e Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. E quando Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E disse: eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu. Raramente o medo é quando você tem alguma dívida. Diríamos uma palavra bem comum, uma culpa no cartório. Por exemplo, você não tem carteira de habilitação e vai num carro, você vê uma barreira, você fica todo espiado, né? Com medo de cair naquela barreira e recolher o seu carro. Documento está vencido, né? Então, isso aí nos leva a ter medo, certo? Então, muitas vezes o que leva você a ter medo é não estar dentro das leis, seja a lei divina ou a lei humana. Fora disso, não tem por que você ter medo. Porque a Bíblia diz que o maior que está conosco do que o que está no mundo. Eu conheço pessoas que não saem nem de casa porque tem medo de ser assaltado. Eu, uma certa feita, fui transportar uma pessoa, amiga nossa, eu e a minha esposa estava junto, e ela disse: amiga, eu vou ter que me esconder aqui, atrás, no banco do teu carro, para as pessoas não verem quando eu estou saindo de casa, para não vir invadir a minha casa. Então a gente vê que é um medo assim já fora do normal. A maioria das pessoas que estão no fundo do poço da depressão é porque tem medo. Jó disse: o que eu temia me aconteceu. Você precisa ter medo, tem que confiar no Senhor. O antídoto contra o medo também é o amor. A Bíblia diz que o amor, ele afasta o medo. Onde tem amor, não tem medo. Agora, se você tem uma espécie de amor chamado amor fingido, aí sim, e você vai, com certeza, ter medo. Eu vou ler um texto bíblico aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, o versículo 11, diz o texto aqui assim: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque temo, a palavra-chave aqui é temo, do versículo 11, para que porventura não venha e me fira a mim e a mãe com os filhos. Você vê neste texto sagrado aqui, existe uma oração da pessoa do nosso irmão Jacó. Você conhece bem a história de Jacó. Você conhece a história da pessoa de Isaac. E você conhece a história de Abraão. Abraão era casado com Sara. A princípio seu nome chamava-se Saraí. Depois passou para Sara. Abraão chamava-se Abrão. Depois passou para Abraão. E eles, você sabe que não podiam ter filho, né? Já Deus deu um filho a Abraão.
a pessoa de Isaac e Abraão, já na sua velhice, com quase 100 anos de idade. Isaac, depois de grande, também após a morte de sua mãe, o seu pai enviou ali Eliezer para que fosse trouxesse uma esposa para Isaac. Ele trouxe a nossa irmã Rebeca. Casaram ali, a Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos, e durante 20 anos, nada de filho. E agora a pessoa do nosso irmão Isaac, que já tinha vivido essa experiência, que o seu pai mesmo falava para ele que ele era um milagre de Deus, porque a sua mãe, a irmã Sara, era estéril, e agora ele se depara com uma situação bem parecida, mas ele já sabia o segredo é a oração. Deus tinha dado promessa a Abraão, tinha dado promessa a Isaac, e agora ele vai orar. A Bíblia diz que ele orou instantemente, e Deus ouviu a voz, e a nossa irmã Rebeca então engravidou. Só gravidez, era uma gravidez diferente, porque a Rebeca, eu tenho certeza que após a morte de Abraão, Isaac herdou todos a herança do seu pai. Então, tinha muitos empregados. Você vê que quando Abraão vai lá para salvar Ló, ele leva 318 homens, foi com ele, fora os que ficaram fazendo a guarnição. Então, os anos haviam se passado, Deus havia multiplicado ainda mais a riqueza. Então, aquela riqueza que era do pai dele, agora está tudo com ele. Então, existiam muitas servas, muitos servos. Então, a nossa irmã Rebeca, ela acompanhava a gravidez das servas. De repente, ela engravida, sua gravidez é diferente, a gestação diferente. E aí ela vai falar com a pessoa de Isaac. Isaac ora a Deus, e Deus então responde. E dentro das suas entranhas, tinha 2 povos e 2 nações dividiam ela. E Deus ainda disse que o menor dominaria sobre o maior. Quando nasceram ali a pessoa de Esaú, todo peludo, e nasceu também Isaac, melhor dizendo, Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú. Você vê que os dois se criaram. A Bíblia Sagrada ela é bem enfática em dizer que a pessoa de Isaac, ele tinha afeição maior pela pessoa de Esaú pelo fato de ser caçador, vinha, matava aquelas caças, trazia, fazia aquela comida saborosa para o seu pai. Já a pessoa do nosso irmão Isaac era uma pessoa mais caseira, e Rebeca se afeiçoava mais a ele. Havia algo que não é para acontecer. A preferência por filho não pode existir em situação alguma. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aí você vê que cresceram aqueles meninos, e agora um dia o nosso irmão Esaú ele vai para o campo, e quando ele chega de lá, cansado, não sabemos a que hora da tarde, possivelmente tinha tido dificuldade para encontrar uma caça, e quando ele retorna ali, com muita fome, ele vê o seu irmão. De longe ele percebeu o cheiro, né? Aquele guisado de lentilha que ele estava fazendo. E aí ele se dirigiu à pessoa de Jacó e disse: dá-me um pouco deste teu guisado de lentilha, que eu estou a ponto de morrer de fome. Jacó, que era oportunista, disse: eu te darei, só que tu me vendeu hoje o direito de primogenitura. Aí a pessoa de Esaú disse: mas para que me vale primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Jacó pegou, deu ali a lentilha e deu também pão, já bem que já acrescentou mais algo para adoçar a pessoa de Esaú. Eu lhe diz que com isso, Esaú desprezou a sua primogenitura. Os anos se passaram, agora já estão os dois ainda mais, com a idade já um pouco mais avançada. A pessoa de Isaac observou que os seus dias já estavam contados na terra. Ele chama o nosso irmão Esaú, diz: olha, Esaú, eu não sei a que horas eu vou morrer. A visão dele já não enxergava mais. E só tu vai, pega uma caça, prepara uma alimentação daquela que só tu sabe fazer e traz para mim, para que eu te abençoe antes da minha morte. E a Bíblia diz que a irmã Rebeca ela estava ouvindo quando a pessoa de Isaac falou com Esaú. Esaú foi. A nossa irmã Rebeca ela vai ao encontro de Jacó e orienta ele para que vá e mate 2 ovelhas e traga, para que ela prepare um guisado
bolou toda a estratégia. Jacó disse: olha, mas Esaú, meu irmão, é todo peludo. Eu sou um homem de pele lisa. Vai ver que meu pai, ao tocar em mim, vai perceber que eu não sou Esaú. Em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Rebeca disse: não, cai a maldição sobre mim. E assim ele foi. Trouxe, pegou uma roupa, a Bíblia diz uma roupa de gala, uma roupa chique da pessoa de Esaú e vestiu em Jacó. E Jacó veio até o seu pai e chegou ali. O seu pai perguntou: mas já, meu filho, quem és tu? Ele disse: eu sou o teu primogênito Esaú. E eu vim trazer a alimentação que o Senhor pediu, a caça. Ele disse: mas tão rápido tu voltaste? É, o Senhor teu Deus enviou ao meu encontro a caça, usando o nome de Deus em vão. Ele mentiu. A Bíblia diz que a pessoa de Isaac disse: chega mais para perto de mim, porque a voz, ela é a voz de Jacó. E se aproximou, tocou, e disse: não, mas a voz é de Jacó, mas a pele, o cabelo aqui é de Esaú. Se alimentou, abençoou a pessoa de Jacó. E quando Jacó sai dali em seguida, Esaú chega, prepara um guisado e traz para o seu pai. E quando ele traz para o seu pai diz: quem és tu? Ele disse: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu trouxe agora a comida que o Senhor pediu para que eu trouxesse, para que o Senhor me abençoasse. Isaac disse: mas quem foi que veio aqui antes de ti, se apresentando como Esaú? Eu já me alimentei, já o abençoei. Esaú ficou furioso e disse: mas meu pai, mais uma vez, Jacó me engana, por isso que o seu nome é Jacó, quer dizer enganador, suplantador. Dá-me uma bênção. E o pai dele disse: olha, eu já dei a bênção que era para ti, eu já dei, meu filho, para o teu irmão. Mas mesmo assim abençoou, mas nessa bênção que a pessoa de Jacó ia governar sobre ele, ia liderar sobre ele. Ele disse: olha, eu não vou sossegar enquanto não matar meu irmão Jacó. Vou esperar só que o meu pai adormeça e eu vou matar. O ódio começou a crescer no coração da pessoa de Esaú. Só que a notícia chegou à irmã Rebeca. A irmã Rebeca chama Jacó e diz: meu filho, tu vai embora lá para onde está o meu irmão Labão, em Padarã, e fica por lá até que Deus aplaque a fúria do coração de Esaú. E ele foi para lá. Os anos se passaram, para chegarmos neste texto em que eu li. Os anos se passaram e agora Jacó havia casado com a pessoa de Raquel, tinha Leia, tinha mais duas servas que viviam com ele. A pessoa de Jacó, ele cometeu um pecado chamado poligamia, mas a culpa não foi dele, foi da própria circunstância do pai primeiro e depois das próprias esposas. Não é sobre isso que eu quero falar, mas a Bíblia diz que os anos se passaram, agora o Senhor Deus disse: olha, retorna para a tua terra, porque Deus viu a forma como Labão tratava Jacó. Jacó agora tinha 12 filhos homens, tinha uma filha mulher, e ele retorna e manda um mensageiro, a pessoa de Esaú. Esaú disse: olha, eu vou me encontrar com ele sim, só que eu vou levar 400 homens comigo. Quando essa notícia chega, a pessoa de Jacó, ele ficou desesperado. Aí a consciência voltou à tona, relembrar o passado, a dívida que ele tinha com seu irmão. Seu irmão havia jurado ele de morte. Ele faz uma oração a Deus neste texto aí. O tempo não permite que a gente vá mais a fundo, mas ele faz uma oração aí para que Deus prepare um bom encontro, para que não aconteça de que seu irmão Esaú mate ele. Então agora ele vem com eles ao encontro da pessoa de Esaú e ele coloca na frente o que? Ele coloca as duas servas com os filhos, na retaguarda ele coloca a Leia e depois ele coloca Raquel e José por último. Ele disse consigo mesmo: porque se meu irmão vier e atacar as primeiras da frente, eu consigo salvar as que estão na retaguarda. O que aconteceu com Jacó? Medo, temor. O que causa temor na tua vida? O que causa pavor dentro de você? Recorra a Cristo. Jacó, mesmo havendo essa dívida com seu irmão,
a consciência pesada, mas ele orou a Deus. E o encontro foi maravilhoso. Ele preparou algo para Esaú. Esaú disse: não, meu irmão, não quero nada, eu sou rico, eu tenho bastante. E assim se encontraram e dali viveram, foram uma bênção. Mas mesmo diante desse pavor, com a sua consciência pesada, diante do seu irmão, ele recorreu a Deus. Recorra a Deus no momento mais difícil da sua vida, porque Deus vai pleitear a sua causa. Deus é um justo juiz. Se você recorrer a Deus com sinceridade de coração, com certeza Ele vai abençoar você. Que Deus nos abençoe e até o